quando atravessar tempestades, desertos, ou o vale da sombra da morte, não tenha medo. O Deus que nunca falha caminha contigo e faz o milagre acontecer. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje, com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, meu querido e minha querida, bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro que resolve, o encontro que transforma, o encontro que muda tudo, um encontro com Deus. Eu sou o seu pastor e amigo Giancarlo Palharim, estou aqui para que eu e você possamos juntos viver uma vida com Deus. Nós vamos, no mundo espiritual, viver o sobrenatural. No programa de hoje, no nosso encontro de hoje, você vai acompanhar testemunho, você vai meditar na palavra, e você sabe que a fé vem pelo ouvir. Então, não saia daqui, fique comigo, porque Deus já preparou a sua vitória. Vento, a água e o fogo. O que essas forças poderosas têm a ver com a sua vida espiritual? Venha desvendar esse mistério na grande campanha. O retorno da unção. O retorno da unção. O retorno da unção. Você quer voltar a falar em línguas estranhas? Você quer voltar a viver no Espírito? Você quer voltar a ter sonhos e visões proféticas? Você quer de volta os dons do Espírito? Você quer ser tomado pelo Espírito Santo e selado por Deus? O retorno da unção. Disse Deus: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Vem aí, o retorno da unção. Dia 8 de abril, quarta-feira, em todas as unidades de Paz e Vida. O vento, a água e o fogo. A sua vida nunca mais será a mesma. Na Paz e Vida. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Homem e mulher, moço e moça, e até idoso e idosa. Eu quero transportar isso para a tua vida, porque a tua mãe nem sabia que estava grávida de você, nem imaginava que você viria ao mundo, mas Deus já sabia. E Deus te viu no escuro do ventre da tua mãe, e você ainda não tinha forma e nem formosura, você não tinha nem fisionomia, e Deus te amou. Ele te amou, apontou para o útero da tua mãe, e Deus disse: eu te amo, eu te escolhi, e eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho uma obra extraordinária na tua vida. Tudo que nós trazemos aqui é a mais pura verdade.
E muitas vezes as pessoas duvidam, mas a nossa fé, ela se baseia na verdade. E nós sabemos que a verdade tem nome. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a verdade, meu amigo, minha amiga, é que você já passou muito tempo sofrendo nas mãos do diabo, do inimigo. E não adianta você dourar a pílula, não adianta você tentar camuflar a coisa ou dissimular. Você sabe que é isso. Você sabe que você tem sido levado por estes caminhos pelo próprio diabo, pelo inimigo. Ele quer acabar com você, te destruir. Mas agora, chega até você uma palavra que liberta, chega até você a verdade que liberta. Eu quero que você creia, existe saída para as drogas, existe saída para o álcool, existe saída para a dependência e não é a morte. Existe uma saída que é vida. Acompanhe comigo esse lindo testemunho da dona Leila. Vai aumentar a sua fé. Como é seu nome completo? Leila Cristina e Silva. O que estava acontecendo, Leila? Eu me drogava, eu era uma pessoa que pesava 37 quilos, eu era um zumbi. Aí um dia eu mexendo no celular, eu encontrei a rádio, o senhor estava falando. Aí eu disse: esse homem fala diferente, ele está falando comigo. E os outros drogados, tudinho dizendo: cala a boca, desliga esse rádio, desliga que a gente está se drogando, tira esse homem daí, perturbado. Começaram a se perturbar. Eu disse: eu não vou tirar não, eu vou, mesmo eu estando usando, eu vou escutar ele e eu vou querer saber onde é essa igreja que eu quero ir lá para eu ficar liberta. Aí eu fiquei lá usando, escutando. Aí quando eu disse: Paz e Vida de Jabotão. Aí eu disse: amanhã eu vou lá. Aí eles: tu vai nada, tu vai voltar pra droga. Aí eu disse: amanhã eu vou. No outro dia eu doidinha já pra ir. Quando eu cheguei lá e deixei as drogas, foi. Jesus restaurou minha saúde, me engordou, Jesus me aposentou. Leila, é o seguinte, eu quero saber, você usou drogas... Crack, maconha. Crack, maconha, que mais? Cigarro, cocaína. Agora, quanto tempo você usou drogas, Leila? Mais de 8 anos. Você disse que pesava quantos quilos? Cheguei a ficar com 37. O carro passava, eu balançava, pastor. Você balançava com o vento? O vento, o carro era... Ela chegou a pesar 37 quilos. E aí... Estava se drogando lá com o pessoal. Sim. E ligou o rádio. Liguei o rádio, aí eu ouvi os pregadores do telhado, eu ouvi as mensagens. Aí quando eu encontrava era uma alegria tão grande. Eu deixava a droga assim no cantinho. Eu dizia: depois eu fumo, mas eu vou escutar a palavra de Deus. Aí você falou: eu vou nessa igreja. Os outros viciados disseram: não vai não. Não vai. Desliga não, essa rádio, tira daí. Desliga, tira isso daí. Aí eles não queriam ouvir? Não queria. Aí eu disse: eu não vou não. Ô Leila, e já tem, assim, quanto tempo você tá liberta? Nunca mais recaiu? Já faz uns... Quanto mais ou menos? 15 anos. Nunca mais recaiu? Não, nunca. Nem cigarro, nem bebida? Cigarro, eu ia dar para os outros, pastor. Aí Jesus disse assim: o que não serve para você não serve para ninguém. Molhei tudinho, o cachimbo de crack, joguei no lixo, amarrei o lixo e joguei no lixo, bem longe de casa, tudo. Foi liberta. Tudo. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Tá vendo que milagre? Que lindo milagre, é verdade. Lindo, lindo testemunho. Se você também quer viver o seu milagre, então venha na Paz e Vida. Venha com fé. Venha na Paz e Vida o quanto antes, é questão de vida ou morte. E é agora ou nunca. Tome a sua decisão. A decisão que você tomar poderá fazer a diferença entre a vida ou a morte. E a decisão que você não tomar, se você decidir ficar parado, então você já aceitou a derrota.
Então venha buscar, venha com fé, na Paz e Vida mais próxima de você. Eu vou te dar o endereço da Paz e Vida em Cajuru, Curitiba, Rua dos Ferroviários, número 280, bairro Vila Oficinas, em Curitiba, Paraná. Quem espera por você é o pastor Johnny Prado, ali na Paz e Vida de Cajuru. Eu vou dar o endereço agora da Paz e Vida na Vila Brasilândia. Ó, Rua Parapuã, número 486. Rua Parapuã, número 486, Vila Brasilândia, São Paulo, capital. Quem espera você ali é o pastor Augusto Maia. E eu, toda segunda-feira, inclusive na próxima segunda-feira, eu espero você num encontro com Deus segunda-feira. Então, venha na sede nacional da Paz e Vida segunda-feira, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, segunda-feira em 2 horários, tá? 10 horas da manhã e 7 horas da noite. Estarei esperando você e toda a sua família. Venha com fé e viva o seu milagre na Paz e Vida. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal, voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, simples, direto, transformador. 120 páginas e totalmente colorido, grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro geralmente pode mudar uma história, mas este livro, Jesus Mandou, vai mudar o seu futuro. Na Paz e Vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Endereços de Paz e Vida. No Rio de Janeiro, Avenida Vicente de Carvalho, 1121, Vila da Penha. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Quando a tragédia surge de repente e surpreende você, ligue para o SOS Oração. 0 Operadora 11 2281 3337. 0 Operadora 11 2281 3337. Envie também seu pedido de oração pelo WhatsApp 11 95015 3333. 11 95015 3333. SOS Oração. 24 horas por dia, à sua disposição para o que você precisar. Eu preciso te dizer algo muito importante. Veja bem, quem está aqui na terra agora, da parte de Deus, é o Espírito Santo. Jesus foi homem, viveu como homem, o Verbo encarnado, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Deus habita no seu trono. Mas Jesus, ressuscitado, ele foi ao Pai, foi aos céus e rogou que o Pai enviasse o Paráclitos, que é o Consolador, como nós entendemos na tradução da Bíblia no Brasil. Mas o Paráclitos, ele é muito mais do que um consolador. Ele te dá poder, ele te dá dom, ele te dá sabedoria. E as pessoas hoje em dia buscam ao Senhor Jesus e não estão erradas. As pessoas buscam a Deus e não estão erradas, mas deixam de buscar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: não extingais o Espírito Santo. É por isso que nós vamos começar a campanha O Retorno da Unção.
em todas as unidades da Paz e Vida, dia 8 de abril, quarta-feira. Você que no passado distante falava em línguas, tinha sonhos, visões proféticas, você que tinha o dom de interpretação de línguas, você que sentia a presença do Espírito Santo com você ao acordar até a hora de dormir, mas hoje em dia a sua vida espiritual esfriou. Então você precisa participar da campanha O Retorno da Unção, em todas as unidades da Paz e Vida, dia 8 de abril, quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Olha só, em Mauá, a nossa nova sede em Mauá, recém-inaugurada, na Avenida João Ramalho, número 1625, no Parque São Vicente, às 3 horas da tarde. Eu estarei ali no início da campanha junto com você, meu amigo e minha amiga de Mauá. Então, dia 8 de abril, quarta-feira, às 3 horas da tarde, estaremos juntos em Mauá, Avenida João Ramalho, número 1625. E às 7 horas da noite, na nova sede, recém-inaugurada também, na Marechal Deodoro, na Praça Marechal Deodoro, o pastor João Ribe Palharim estará esperando você. Então, se programe também para estar junto com o pastor João Ribe, dia 8 de abril, quarta-feira, às 7 horas da noite, Praça Marechal Deodoro, número 376, ali pertinho mesmo, do lado, colado com o metrô Marechal Deodoro. Pegou aí? Então, ó, início da campanha em todo o Brasil, o retorno da unção, dia 8 de abril, quarta-feira. Eu, pastor Giancarlo Palharim, estarei em Mauá, às 3 horas da tarde, e o pastor João Ribe Palharim estará às 7 horas da noite na Praça Marechal Deodoro. Será imperdível. Venha buscar novamente ser cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Espero você. Vai ser uma bênção. Vento, a água e o fogo. O que essas forças poderosas têm a ver com a sua vida espiritual? Venha desvendar esse mistério na grande campanha O Retorno da Unção. O Retorno da Unção. O Retorno da Unção. Você quer voltar a falar em línguas estranhas? Você quer voltar a viver no Espírito? Você quer voltar a ter sonhos e visões proféticas? Você quer de volta os dons do Espírito? Você quer ser tomado pelo Espírito Santo e selado por Deus? O retorno da unção. Disse Deus: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Vem aí, o retorno da unção. Dia 8 de abril, quarta-feira, em todas as unidades de Paz e Vida. O vento, a água e o fogo. A sua vida nunca mais será a mesma. Na Paz e Vida. E agora eu quero que você abra o coração para receber uma mensagem que vem do alto, uma ilustração do reino de Deus com o meu pai de sangue, meu pai na fé, o querido pastor João Ribe Palharim. A ilustração de hoje é a jornada de um escravo. Você vai amar essa ilustração. Então, desde já, faça o seguinte, anote este WhatsApp, salve este WhatsApp 11 96342 2737. 11 96342 2737. E depois que você assistir essa ilustração, você vai ficar tão impactado, impactada, que você vai querer assistir de novo, ou você vai querer compartilhar com alguém. Aí eu vou te dar uma palavra-chave e você
vai poder receber essa ilustração totalmente de graça, um presente para você. Então vamos acompanhar agora a ilustração A Jornada de um Escravo. Deus vai falar com você. Você sabe em que ano começou a escravidão africana no mundo? Quem é que sabe em que ano começou a escravidão negra no mundo? Foi no ano de 1444. O Brasil nem tinha sido descoberto e nem a América do Norte. O mundo se resumia ao velho continente: Europa, África, Ásia. E você sabe qual foi o primeiro país no mundo que teve a ideia de escravizar os negros? Você sabe qual foi o primeiro país que teve a ideia de entrar na África e escravizar os negros? Se você pensou em Portugal, acertou. Foram os portugueses que tiveram essa ideia infame. Portugal foi no Sudão, um país africano, e cativou, trouxe centenas de homens e mulheres acorrentados para trabalharem em Portugal, trabalho escravo. E a Europa gostou muito da ideia. E eles precisavam de mão de obra. E toda a Europa passou a escravizar povos africanos. E com isso surgiram os traficantes de escravos. Eram homens impiedosos, malignos, que visavam apenas o lucro. E eles entravam nas aldeias, nas vilas africanas, fortemente armados, e começavam a espancar, acorrentar, e quem tentava fugir, eles atiravam, matavam. E através do terror, do pânico, do medo, eles escravizaram homens e mulheres africanos, acorrentaram e foram conduzindo através da mata, da selva, por centenas de quilômetros a pé, espancando, torturando, faltando alimentação e água, até chegar na costa do Oceano Atlântico. E um dos portos mais usados pelos traficantes de escravos era o porto de Luanda, que é uma cidade que fica ali bem na costa africana, na praia do Oceano Atlântico. Esses homens e mulheres que eram escravizados, quando chegavam ali na praia de Luanda, no porto de Luanda, eles tinham que entrar num navio negreiro. Mas o capitão do navio negreiro também fazia comércio. Ele dizia: eu não vou atravessar o Oceano Atlântico enquanto o meu navio não estiver cheio. E eles esperavam ter a lotação total, até uma superlotação, para zarparem de Luanda e virem para o Brasil. Nessa época o Brasil foi descoberto e os portugueses começaram a trazer escravos para cá. Você sabe qual foi o país no mundo que mais escravizou? Sabe qual é o país no mundo que mais acorrentou e trouxe escravos para trabalharem num serviço desumano, nas piores condições? Se você pensou no Brasil, acertou. O Brasil foi o país que mais escravizou, mais que os Estados Unidos. E a escravidão no Brasil durou séculos, quase 400 anos.
A Inglaterra também escravizou muita gente e levou os escravos para colonizarem, trabalharem nos Estados Unidos da América, que foi a Inglaterra que colonizou aquele país. Mas os Estados Unidos foi o primeiro país no mundo, por ser um país protestante, foi o primeiro país a proibir a escravidão africana. No mesmo ano, a Inglaterra decidiu seguir os Estados Unidos, porque a Inglaterra também é um país protestante, e decidiu proibir a escravidão negra. E o terceiro país que também decidiu proibir a escravidão foi também um país protestante, a Holanda. E infelizmente aqui no Brasil, eles não queriam libertar os escravos. A igreja dominante naquela época, você sabe qual era, dizia até que os negros não tinham alma, por isso podiam ser escravizados. Foi um período muito triste da história do Brasil, uma vergonha. Para você ter uma ideia, em Salvador, de cada 100 habitantes, 75 eram escravos. Nesse período, o Brasil trouxe 4.900.000 escravos da África. Muita gente naquela época. E quando esses escravos estavam para serem transportados por navio da África para o Brasil, os traficantes de vidas, sabiam que no porão do navio negreiro, os escravos se misturariam. E para saber quem era o dono de cada escravo, os traficantes faziam o seguinte: com ferro em brasa, com as iniciais do nome do traficante, eles iam com aquele ferro quente e marcavam no peito, nas costas, no braço de homens e mulheres negros, faziam a sua marca. E os traficantes diziam: agora esse escravo pode misturar com os outros no porão do navio negreiro, porque a minha marca está nele, eu sou o dono dele. E no porão daquele navio negreiro muitos morriam, eles ficavam doentes. A viagem de Luanda até Recife, que foi também um lugar onde desceram muitos escravos da África, a viagem demorava 35 dias no navio negreiro, sem acomodação nenhuma. Os homens eram acorrentados e viajavam nus, eles não tinham travesseiro, não tinham uma cama, e não tinham alimentação decente, comiam milho a viagem inteira e mal bebiam água. E dava uma doença chamada escorbuto, por falta de vitamina C, e eles perdiam os dentes. Chegavam no Brasil, tanto no porto de Salvador, como do Rio de Janeiro ou do Recife, chegavam bem enfraquecidos. Aí os traficantes desses escravos davam um banho no prisioneiro, penteavam o cabelo, faziam a barba deles, passavam óleo para o corpo ficar bem lustroso e levavam até a praça do leilão. Os jornais da época anunciavam: está chegando um navio negreiro dentro de alguns dias, vai ter o leilão na praça, quem precisa de escravos para sua lavoura, compareça. E numa dessas vezes, um fazendeiro cruel, que plantava cana-de-açúcar, ele foi até a praça do leilão e viu quando trouxeram um africano muito forte. E ele comprou aquele prisioneiro e disse: agora você é meu, você não é mais o traficante, agora eu sou o teu dono. Mas esse fazendeiro era um homem muito mau. Ele levou o escravo africano para sua fazenda e quis humilhar aquele homem. Chamou o capataz e disse: esse escravo que eu acabei de comprar tem que aprender que eu que mando aqui.
amarre ele no arado e faça ele puxar o arado pela terra. E vai acompanhando com o chicote na mão. Se ele parar para respirar ou descansar, desça-lhe o chicote. E o capataz, que não era tão mal, disse: patrão, não é melhor a gente amarrar um boi ou um cavalo no arado e mandar o escravo só ir dirigindo o arado pela terra? Não é melhor? E o fazendeiro deu risada e disse: eu quero que ele aprenda a obedecer. Quero que ele aprenda quem é quem manda. Capataz, eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. Amarrem esse escravo no arado. Aí amarraram aquele escravo. E o fazendeiro pegou o chicote e começou a mandar ele avançar, e batia com o chicote e fazia sinal e falava palavrões e blasfêmias. E aquele escravo africano, fazendo muita força, foi puxando o arado com dificuldade. Era muito difícil, um sol quente. Mas quando ele parava só um pouquinho pelo cansaço ou para respirar, o fazendeiro batia nas costas dele até sangrar e dizia: ande, ande! Você vale menos que um boi. Você vale menos que um cavalo. Para mim você não vale nada. E ele, levando as chicotadas, continuava puxando o arado. Aí o fazendeiro disse para o capataz: aprendeu como é que eu quero que você faça com ele todos os dias? Quero que ele seja torturado para aprender. O capataz disse: sim, senhor. No dia seguinte, novamente o escravo foi amarrado no arado e obrigado a puxá-lo pela terra. Cada vez que ele parava para dar uma respiradinha, apesar de ser muito forte, vinha o capataz e descia-lhe o chicote até sangrar, e ele continuava avançando com dificuldade. Depois de quase um mês nesse sofrimento, puxando o arado, um dia o arado pegou uma pedra e quebrou. E o capataz foi dizer para o dono da fazenda: sabe aquele arado que o escravo está puxando? Quebrou. O que eu faço com o escravo? O que você faz com ele? Amarra ele lá no tronco. Foi ele que quebrou o meu arado. Ele vai pagar caro por isso. Não, patrão, não foi ele não. Surgiu uma pedra e o arado quebrou. Mas foi culpa dele, sim. Ele vai ser castigado. E amarraram o escravo no tronco. E o próprio fazendeiro pegou o chicote e, na frente de outros escravos, que não podiam fazer nada porque, além do capataz armado, tinha outros funcionários com armas. E o fazendeiro foi espancando, espancando, açoitando, até revirar a pele e a carne do escravo. E bateu tanto nele que ele desmaiou de dor. Aí o fazendeiro disse: desamarrem e levem lá para a senzala. E levaram o escravo na senzala, todo ensanguentado. Outros escravos tentaram cuidar dele, mas começou a dar febre, doenças, ele foi enfraquecendo, mal se alimentava, seu estado foi piorando. Mas os seus colegas, os demais escravos, foram cuidando dele. E o capataz dizia para o patrão: ó, ele está muito doente, muito fraco. Temos que esperar mais antes de tirar ele dali. E foram deixando alguns dias passarem. Quando o escravo estava mais ou menos recuperado, não estava 100% ainda, o fazendeiro disse para o capataz: pega esse escravo inútil e vamos lá para o centro de Salvador, porque eu vou vendê-lo, eu vou leiloá-lo. Eu não quero mais esse escravo, ele não presta para mais nada. Sim, senhor.
e saíram com aquele escravo da fazenda numa longa viagem até Salvador. Como os Estados Unidos já havia abolido a escravidão, uma igreja americana mandou para a Bahia um evangelista. Deu dólares para ele, para abrir igrejas, fazer discípulos. E aquele evangelista americano comprou uma propriedade e fez ali a sede do ministério. Vieram outras pessoas das missões também para ajudá-lo. E ele estava decidido a evangelizar Salvador. E ele foi andar pelo centro da cidade, justamente no momento em que aquele fazendeiro mau apresentava o escravo dele todo arrebentado, dizendo: quem quer comprar esse escravo? Quem me dá algum valor por esse escravo? E o evangelista americano, que tinha muitos dólares, fez um lance ali que ninguém jamais havia feito em praça pública. Ofereceu por aquele escravo, todo ferido e machucado, arrebentado, que todo mundo dizia que era um inútil, que não servia para mais nada. O evangelista americano ofereceu uma grande quantia de dinheiro em dólares. E ele foi comprado e aquilo chamou a atenção de todo mundo. E o evangelista americano pegou aquele escravo, outros missionários estavam com ele. Vamos ajudá-lo a ir para a nossa sede. E com dificuldade, ele caminhando bem devagar, foi para a sede das missões daquele evangelista americano. E lá começaram a cuidar dele. Remédios para as feridas, uma alimentação muito boa, água, hidrataram o corpo dele, cuidaram dia e noite. O tempo todo o evangelista americano perguntava: como é que você está? Você está melhor? Estou melhorando. Ah, tá bom. Continuaram cuidando dele, até que ele ficou muito bem. Um dia o evangelista americano entrou lá no quarto para vê-lo, e ele estava de pé sorrindo. Você está bem agora? Estou bem. Quero agradecer a maneira como o Senhor cuidou de mim. Muito obrigado. O evangelista americano pegou o papel, a caneta, sentou-se numa escrivaninha e fez uma carta de alforria. Sabe o que é uma carta de alforria, não é? Na carta, o evangelista americano dizia que aquele escravo agora estava sendo liberto e que ninguém mais poderia escravizá-lo, porque ele, que era o legítimo dono, estava lhe concedendo a liberdade. Aí ele pegou aquela carta que escreveu de próprio punho, entregou para o escravo, ex-escravo agora, e disse: isso é uma carta de alforria. Carregue o tempo todo com você essa escritura. Se alguém tentar te escravizar ou te acusar de ser um escravo fujão, você mostre essa escritura, a carta de alforria, e ninguém mais poderá te escravizar. Eu te garanto isso, porque eu, que sou o teu comprador, o teu dono, eu te libertei. Aí começou a escorrer uma lágrima, e aquele ex-escravo não sabia nem o que dizer. Lia o documento, lia aquela escritura e não acreditava no que lia. Essa escritura está dizendo que agora eu sou livre. Agora eu sou um homem livre. Agora eu posso seguir com a minha vida, eu posso fazer planos. Agora eu posso ter projetos. E ele chorava de alegria. E o evangelista americano disse para ele: vá, meu amigo, vá embora, siga o seu caminho. Aí aquele ex-escravo olhou para o evangelista americano e disse: eu não quero sair de perto do Senhor, porque foi o Senhor que me libertou. Se não fosse o Senhor, eu teria morrido.
Eu estava muito doente. O Senhor me sarou, me libertou. E agora eu sou livre. Não sou livre? O evangelista americano disse: sim, você é livre. Se eu sou livre, eu posso decidir o que eu quero fazer. Não posso? Agora eu sou dono da minha vontade. Não sou? Sim, você é dono da sua vontade. E a minha vontade é ficar com o Senhor. Eu não quero sair do teu lado. Quero te servir. Mas você é livre, vai embora. Não. Por onde o Senhor for, eu também irei. E aquele evangelista americano, aonde ele ia pregar, aquele africano forte, colocava a melhor roupa e ia atrás. E as pessoas estranhavam. Um homem negro bem vestido, ali no meio das demais pessoas, livre, sem correntes. E perguntavam para ele: que direito você tem de estar aqui? E ele respondia, apontando para o evangelista americano: ele me comprou. Ele pagou um preço muito alto por mim. Ele me libertou, eu sou um homem livre. E como homem livre eu decidi que eu vou ficar ao lado dele, eu vou seguir com ele até o fim da minha vida. E de tanto ele acompanhar aquele missionário americano, ele acabou se convertendo e acabou se tornando também um pregador do evangelho. Um pregador para os africanos, um pregador para os baianos. E eu quero agora transportar essa história para o nosso tempo e para a sua vida. No nosso século há um traficante de almas. Ele escraviza, ele aterroriza, ele ameaça e muitas vezes até mata. Ele escraviza sem piedade homens, mulheres, adolescentes e até crianças, porque ele não respeita ninguém. Esse traficante de almas chama-se Satanás. E ele escraviza através do vício, começando pelo cigarro, depois indo para a maconha, depois para o crack, depois para a cocaína, para a bebida alcoólica, e arrasta também para o crime, porque torna a pessoa dependente das drogas, e ela precisa de mais drogas, ela passa a furtar, roubar, e ele vai destruindo os seus escravos, porque a missão desse traficante aqui na terra é matar, roubar e destruir. E ele faz isso sem piedade. Ele é cruel, ele aterroriza. E a escravidão só existe se houver terror, se houver violência. E esse traficante de almas chamado Satanás, ele aterroriza os seus escravos com pesadelos todas as noites, com pensamentos de morte, de suicídio, com loucuras, desejos de vingança, somente destruição. Ele aterroriza até destruir totalmente o seu escravo. Mas Deus que ama a liberdade, Deus enviou para o nosso país e para esse planeta, não um evangelista americano, mas o maior pregador de todos os tempos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele veio anunciar as boas novas de liberdade, de vida de verdade. E ele mesmo disse: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olhe para mim, olhe para mim. Você está me vendo aqui? Sou um homem livre, mas antes eu era um escravo torturado por esse traficante de almas que é Satanás. E eu me lembro muito bem quando Jesus me visitou no meu quarto, eu tinha quase 21 anos de idade, e ele me disse: em 60 dias te libertarei. E eu sou a prova que realmente ele liberta os escravos do diabo.
Ele tem poder para libertar a sua vida. Ele tem poder para sarar todas as suas feridas. Ele tem poder para arrancar todos os vícios que te aprisionam. Ele tem poder para curar todas as enfermidades do seu corpo. E não apenas isso, sarar também a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Fazer de você uma pessoa feliz de verdade, uma pessoa livre e realizada. Eu que era um escravo do diabo, quando Jesus me libertou, quando eu conquistei a verdadeira liberdade que Ele me deu de graça, eu podia fazer o que quisesse da minha vida, porque agora eu sou livre. Mas eu decidi dizer para o meu libertador, para o meu Salvador, eu decidi dizer para Ele: aonde quer que tu fores, eu também irei. Eu não vou mais sair do teu lado. Eu vou continuar contigo até o fim da minha vida. Eu sou livre, continuo livre. E se eu sou livre, eu tenho o direito de decidir o que eu quero fazer. Eu faço o que eu quero da minha vida. E eu decidi que eu quero ficar com Jesus até o dia da minha morte, ou até o dia que Ele voltar. E eu aprendi com Ele, de andar com Ele, a ser também um pregador da verdadeira liberdade, da verdadeira paz. Eu aprendi com Ele, e eu estou aqui. Hoje eu sou servo dEle, eu não sou escravo dEle. Eu faço questão de servi-lo. Eu sou livre, mas eu faço questão de servi-lo. E Ele fica feliz quando eu o sirvo desta maneira, anunciando para você que ainda é cativo do diabo, que está preso pelos vícios e pelos tormentos. Ele fica feliz quando eu chego diante de você e te apresento Jesus. E digo que se você quiser, agora, nesse instante, Ele vai te libertar de tudo aquilo que está destruindo a sua vida. Se você tomar a decisão de receber o preço que Ele pagou, olha só. Quando aquele escravo, todo ferido, arrebentado, e que todo mundo dizia que ele não valia nada, quando o evangelista americano pagou por ele uma alta soma em dólar, que nunca ninguém tinha pago por um escravo no Brasil, eu fui comprado, não com dólar, não com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado, cordeiro puro. O sangue de Jesus é o maior preço que alguém poderia pagar por um escravo, e é esse sangue que te liberta. Se você quiser receber agora Jesus e o alto preço que Ele pagou por você na cruz, se você quiser recebê-lo agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erguendo a sua mão para isso, eu já vejo algumas mãos se erguendo, aliás, muitas mãos já estão se erguendo. Se você quer recebê-lo, ergue mais alto a sua mão agora. Olha que bênção, lá no fundo também, é possível iluminar lá no fundo? Eu não consigo ver até o fundo, e até onde eu consigo ver tem muitas mãos levantadas, olha quantas mãos levantadas. Você quer mesmo receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, faz assim com a mão. Quem quer, faz assim com a mão. Olha quantas mãos sendo agitadas. Eu estou muito feliz. Você que ergueu as mãos, pode fazer isso que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Eu vou me ajoelhar. Você que ergueu a mão, pode se ajoelhar aí onde você está. Você consegue se ajoelhar aí onde você está? Não sinta vergonha de ninguém não. Se ajoelhe. E você que já é um servo de Deus, uma serva de Deus, e tem uma pessoa ajoelhada perto de você, coloque a mão no ombro dessa pessoa, porque você vai ser como um anjo de Deus agora nesta vida. Você vai ajudar a sarar as feridas,
você vai ajudar a cuidar dessa pessoa. Você vai fazer dela uma cristã de verdade. Então você que tomou a decisão e se ajoelhou agora, coloque a tua mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, e ore assim comigo. Não tenha vergonha não. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Nesse momento, você que está assistindo ou ouvindo essa mensagem pela Rádio Feliz, quer entregar a vida para Jesus, quer ser livre de verdade, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se você não pode se ajoelhar, está me assistindo ou ouvindo num hospital ou numa cadeia, ou não tem como se ajoelhar porque está dirigindo, ou está dentro de um ônibus ou de um trem, não precisa, se não tem como se ajoelhar, não precisa, mas coloque também a mão sobre o teu peito na altura do coração. E cada pessoa que está se entregando para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, abra a boca e diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e eu abro a minha boca agora, para dizer que agradeço o alto preço que o Senhor pagou pela minha vida, pela minha salvação. E eu quero dizer agora que eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E declaro, meu Deus, que a partir de hoje eu quero andar contigo todos os dias da minha vida, até o dia da minha morte, ou até o dia da tua volta. Eu jamais deixarei, e eu creio que o Senhor jamais me deixará. Meu Deus da glória, perdoa os meus pecados, tira de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada, e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida. Eu tenho agora esse direito de ser salvo, de ser livre, porque eu recebi publicamente o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Gostou da ilustração? Então você quer receber ela de presente? Quer compartilhar com mais pessoas? Quer postar na sua rede social? Quer difundir? Quer espalhar essa mensagem? Tá bom. Então você vai enviar a palavra jornada para o WhatsApp 11 96342 2737. Envie a palavra jornada para o WhatsApp 11 96342 2737. É um presente totalmente gratuito, um presente mesmo, num oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Acesse youtube.com/Joinville. No canal do pastor Joinville Palharim, você encontra ilustrações do Reino de Deus que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Centenas de ilustrações em desenhos animados para adultos e crianças. Tudo isso disponível gratuitamente para você assistir e compartilhar. Ilustrações do Reino de Deus com Joinville Palharim. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. As ilustrações do Reino de Deus são transmitidas em centenas e centenas de emissoras no Brasil e também no exterior. Na Rede Feliz de Rádio, por exemplo, em São Paulo 92.1 FM, no Rio de Janeiro 94.9 FM, no Distrito Federal 107,9 FM, também em Teresina e Curitiba 95.7 FM. Nos seguintes horários: 6h45 da manhã, 11h45, um pouquinho antes do almoço, olha só, depois às 18h45 e também às 22 horas. E em outras emissoras, em horários variados. Mas olha o que a minha equipe fez. São 1.200 ilustrações, um grande acervo. Aí os artistas pegaram as histórias
e transformaram em desenhos animados que estão disponíveis gratuitamente no meu canal no YouTube. É só você digitar youtube.com/JoãoRibe, se inscrever no canal, é de graça, clicar no sininho, porque aí sempre que entrar uma ilustração nova, você receberá o aviso. E como as crianças amam esses desenhos animados. Olha que bonitinho, gente. Olha esse daqui, por exemplo, é os pássaros, eu deixei sem áudio, não é? Mas olha que coisa amorosa, que coisa bonita. Nível internacional. E são centenas de ilustrações em desenhos animados. Eu convido você para, junto com seu filho, com a sua filhinha, com seu netinho, com a sua netinha, com seu sobrinho, com a sua sobrinha, ou se você é professor, professora, sei lá, você coloca a ilustração para eles assistirem. É super legal. Sempre tem aquele fundo moral e depois uma aplicação espiritual. Experimente, tenho certeza que você vai gostar. youtube.com/JoãoRibe. Vento, a água e o fogo. O que essas forças poderosas têm a ver com a sua vida espiritual? Venha desvendar esse mistério na grande campanha. O retorno da unção. O retorno da unção. O retorno da unção. Você quer voltar a falar em línguas estranhas? Você quer voltar a viver no Espírito? Você quer voltar a ter sonhos e visões proféticas? Você quer de volta os dons do Espírito? Você quer ser tomado pelo Espírito Santo e selado por Deus? O retorno da unção. Disse Deus: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Vem aí, o retorno da unção. Dia 8 de abril, quarta-feira, em todas as unidades de Paz e Vida. O vento, a água e o fogo. A sua vida nunca mais será a mesma. Na Paz e Vida. E agora nós vamos aumentar a nossa fé, mas aumentar num nível super elevado. Você vai crescer espiritualmente. Você vai se fortalecer, você vai crescer forte, isso que é o mais importante. Vai crescer com base, estruturado, com fundamento, com estrutura mesmo, firme e forte na palavra de Deus. Então, vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, meu pai de sangue, meu pai na fé, pastor JoãoRibe Palharim. E a mensagem de hoje, Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando JoãoRibe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível Palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Pegue a Palavra de Deus e abra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Vamos ficar todos de pé, por favor? Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Aqui é o Senhor falando. Amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Vamos ficar todos de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Apocalipse 3:18 traz que o Senhor glorificado, viu? Com todo o poder no céu e na terra. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha o que ele diz aqui. Ele dá um conselho diretamente do Todo-Poderoso. Ele diz assim: aconselho-te
que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Amém? Eu vou reler. Olha o conselho. Conselho de um amigo, a gente deve prestar atenção. Conselho do pai e da mãe, a gente deve prestar atenção. Conselho da pessoa amada, a gente deve prestar atenção. Agora, o conselho da pessoa que mais te ama no universo, e que foi capaz de tudo, de padecer tudo para o teu bem, esta pessoa realmente está interessada na tua felicidade. Então esse conselho você tem que acatar. Vou repetir. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Amém? E para que esse conselho não entre por um ouvido e saia pelo outro, eu vou ler mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá? Aconselho-te. Olha, cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de João Pessoa tem que caprichar nisso. Senão o resto do Brasil vai dizer assim, os paraibanos são fraquinhos, né? Você tem que repetir bem forte, para eles pensarem, puxa, os paraibanos são demais, hein? Então vamos tentar de novo? Aconselho-te. Parabéns. Parabéns. Agora, o Brasil já ouviu, mas se você falar um pouco mais forte, nós vamos estremecer o inferno. Que o inferno tem que ver que os paraibanos não são fracos, não. Então vamos lá? Aconselho-te. Parabéns. Vamos continuar. Que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Amém? Agora, João Pessoa, Paraíba, desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que a Paraíba já mandou para o céu. A melhor salva de palmas que a Paraíba já fez chegar no trono do Altíssimo. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome. Continua, continua. Pai querido, abre o céu para receber este louvor. Mas não é só o povo da Paraíba, não. O Brasil inteiro está nos ouvindo, Portugal está nos ouvindo, a Ilha da Madeira está nos ouvindo, a América Latina está nos ouvindo, a Europa está nos ouvindo. Em toda parte tem gente te glorificando agora. Ah, Senhor, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, esta multidão não veio aqui para ouvir o homem falar. Todos vieram ouvir a tua voz, a tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus, que alegria que eu estou sentindo aqui. Quem está sentindo alegria nesse momento? Está sentindo a presença do Senhor aqui?
O Senhor já curou tanta gente hoje, tanto na reunião da manhã, da tarde, da noite, enfim, tantas coisas Ele fez, mas agora Ele quer falar particularmente com você. Agora Ele quer falar no teu coração. Quem aqui quer abrir o coração para ouvir a voz do Senhor? Oh, glória! Então senta, por favor. Vamos começar a ler desde o versículo 15. O que o Senhor Todo-Poderoso está falando à igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia tinha uma membresia muito rica. E a igreja era muito rica também. E essa cidade de Laodiceia tinha sofrido um terremoto no ano 62 da era cristã. A cidade foi colocada abaixo. E os moradores de Laodiceia, ricos, reconstruíram a cidade sem pedir ajuda para o governo. Então, era uma cidade que tinha muita prosperidade e a igreja cristã em Laodiceia era uma igreja muito rica. Era um povo assim, classe AA. E por causa disso, eles se tornaram soberbos e ao mesmo tempo acomodados com o mundo. Porque tudo que eles queriam, o dinheiro comprava. E até o pastor que dirigia a igreja em Laodiceia se sentia um figurão, se sentia o máximo. Então o Senhor Jesus pegou o apóstolo João, já velho, com mais de 90 anos, arrebatou ele em espírito e falou: você escreve o que eu estou te falando. E o próprio Senhor mandou esta carta para a igreja de Laodiceia, que na verdade não serve apenas para Laodiceia, mas para todos os cristãos do mundo inteiro, inclusive para mim e para você agora. Então nos interessa muito o conteúdo dessa carta, que tem outros detalhes além do conselho que eu li para você. Então, veja aqui no versículo 15 o que o Senhor diz na carta. Nós estamos lendo uma carta que Jesus ditou. Ele disse assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ou seja, o Senhor conhece a vida de cada membro da igreja e Ele sabe se a pessoa é fervorosa ou se a pessoa é fria ou se a pessoa é morna. E pelo que a gente pode entender desse primeiro parágrafo da carta aí, é que Jesus, Ele não gosta de gente morna. A gente já entende isso de cara. O que é um cristão morno? É um cristão mais ou menos. Não é? Ele não é frio e nem quente. É como se o cristão estivesse com o pé direito num bloco de gelo e o pé esquerdo em cima de uma churrasqueira. Quer dizer, no meio ele está morno, né? Jesus, Ele não gosta de média. Jesus, Ele só opera nos extremos, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não gosta de meio termo, porque a pessoa no meio termo, ela se engana a si mesma. Por isso que Ele diz: tomara que você fosse ou frio ou quente. Mas eu estou vendo que você é morno. O morno é aquela pessoa que até vai para a igreja, aparentemente é um cristão, aparentemente está firme, mas ele não busca no extremo a companhia, a unção, a presença do Senhor. Ele leva a vida espiritual mais ou menos, é um pé na igreja, outro pé no mundo. E Jesus não gosta disso. Então ele prefere que a pessoa ou seja fria ou seja quente. Morna, não. Porque se a pessoa for fria, ela reconhece que precisa esquentar. Se a pessoa está quente, que maravilha, ela é fervorosa, né? Ela está no fogo do Espírito Santo. Mas se ela é morna, ela acha que está bem. E ela se engana a si mesma.
E é difícil trabalhar a vida de uma pessoa morna, porque ela está bem, para ela está ótima. Então Jesus, continuando a ditar a carta, ele diz no versículo 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele vai expelir esta pessoa, porque é uma pessoa impossível de ser trabalhada, porque ela acha que está bem, ela acha que está fazendo tudo direitinho, afinal de contas ela leva a vida cristã adiante, e sabe também dosar a vida dela no mundo, ela é mais ou menos. Jesus diz: eu vou te expelir, eu vou te vomitar da minha boca, você não serve para mim. E por que eles achavam que eles estavam bem, espiritualmente até? Porque eles tinham muita prosperidade, tinham tudo, e achavam que aquela prosperidade era um reflexo da vida espiritual que eles levavam. E eles se achavam super abençoados por serem ricos, e até mais abençoados do que os outros. Eles se tornaram orgulhosos, soberbos. Então, o Senhor diz aqui no versículo 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Como que você diz isso? Quer dizer que você não precisa de mim? O morno é assim: não, está tudo bem, minha vida está tudo bem, não preciso de nada não. Ou seja, tudo que ela precisa, o dinheiro responde. Ela nem precisa do Senhor, porque eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada. Ela não tem mais o Senhor como seu pastor, porque o pastor dela virou a riqueza, o dinheiro. Ela não precisa mais de um pastor como o Senhor, porque ela não tem falta de nada. Tudo que ela precisa, ela tem. E o Senhor diz assim: e você não sabe, olha só, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Quer dizer que a pessoa está numa condição deplorável e acha que está tudo bem, porque aparentemente está tudo bem. Só que o Senhor não olha o exterior, Ele vê o interior e sabe que a pessoa não está bem, e a pessoa é convencida de que está tudo bem. É aí que Ele vem com um conselho que eu li para você: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O ouro provado no fogo é o ouro puro, é o ouro mais precioso, porque o ouro que não é provado no fogo, ele está contaminado pela terra e por outros minérios. É um ouro impuro. Aparentemente é ouro, mas não tem o valor do ouro puro. Jesus está dizendo: eu te aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo, isto é, o ouro puro. A nossa vida espiritual, ela só começa a ser purificada justamente nas provas que a gente passa. Porque é durante essas provações, essas lutas, esses pequenos testes que Deus vai fazendo conosco, que a nossa vida espiritual vai melhorando e as impurezas vão saindo. Enquanto a pessoa estiver com um falso ouro, ela pensa que está tudo bem, ela pensa que é rica, mas o seu ouro não vale nada, é um ouro contaminado, é ouro de tolo, é um ouro pobre. O ouro tem que ser provado no fogo. O cristão, ele tem que passar de cabeça erguida pelas provações da vida, porque assim ele vai sendo purificado. Enquanto ele passa pelas lutas e pelas provas, ele está confiando no Senhor como seu pastor. Sabe que pode enfrentar as tribulações e que vai ter vitória no final. Então, é de mim que você tem que comprar este ouro. É comigo que você tem que conseguir este ouro puro provado no fogo. Você tem que andar comigo. E aí sim, você vai se enriquecer. E aí ele fala de vestes brancas para a pessoa se vestir. Não apenas vestes, não apenas a melhor roupa,
Porque os moradores e os cristãos de Laodiceia estavam muito bem vestidos com as melhores roupas. Se existisse grife naquela época, eles estavam na crista da moda. Mas Jesus não está falando de roupa elegante. E ele também não está dizendo que os moradores e os membros da igreja de Laodiceia estão nus. Ele está dizendo, você precisa comprar um outro tipo de roupa. Não é essa roupa elegante que você fica cobiçando e compra e ostenta para mostrar para as outras pessoas tua etiqueta. Você precisa de uma veste que só eu tenho para vender. Vestes brancas, você tem que comprar comigo. Essa roupa só eu tenho para vender. Qualquer outra veste que estiver à venda aí fora, vai aparecer a vergonha da tua nudez. Mas a veste branca que eu tenho, ela cobre toda a tua vergonha. Você não andará mais envergonhado. Te aconselho que você compre comigo estas vestes brancas. E aí ele diz ainda, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Porque a pessoa, quando está com a vista espiritual prejudicada, ou ela vai enxergar demais, ou ela vai enxergar de menos. Ela enxerga demais quando olha para o seu irmão, para a sua irmã, e só vê defeitos. Só enxerga falhas, só vê coisa que não presta. E quando a pessoa também está com a vista espiritual prejudicada, ela também tem o oposto, ela enxerga menos. Ela não consegue ver lá fora que aquela situação é má, é prejudicial, é ruim e é do diabo, porque ela está com miopia espiritual. Não consegue ver direito. Aí o Senhor diz, eu tenho um unguento, eu tenho um óleo, eu tenho um colírio para ungir os teus olhos, mas só eu tenho este colírio. E você tem que comprar ele comigo. Quando Jesus contou a parábola do cisco no olho e também da trave, Jesus criticou os que ficam examinando os outros e procurando defeitos. Jesus disse assim, como é que você diz para o teu irmão, deixa eu tirar o cisco que está no teu olho, seu hipócrita, você está com uma trave no teu olho e quer tirar o cisco dos outros? Ou seja, está com a vista espiritual prejudicada, não é? Ou está enxergando demais ou está enxergando de menos. Enxerga demais quando vê um pequeno cisco no olho do irmão. E enxerga de menos quando não vê a trave no próprio olho. Eu aconselho que você compre este colírio comigo, porque esse colírio só eu vendo. E se você ungir os teus olhos com esse colírio, você vai ver direito. Você vai ver perfeitamente. Ou seja, a tua vista espiritual vai ser aberta. Jesus está dando esses conselhos. E isso foi duro de dizer, amados. Chegar para uma igreja que se considera santa, privilegiada, chegar para cristãos que se acham o máximo e dar uma dura dessa, foi realmente constrangedor. Aí o que Jesus diz? Versículo 19. Calma, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Jesus está dizendo, eu só falo estas coisas para você porque eu te amo. Porque eu estou vendo que você está no caminho errado. Você está na minha casa, você está na igreja, mas você está fazendo tudo errado. E eu estou falando isso não é porque eu quero o teu mal. Eu estou falando isso porque eu te amo. Eu repreendo e castigo todos quantos eu amo. E ele diz aqui, sê pois zeloso, cuidadoso, atencioso. Sê pois zeloso e arrepende-te. Poxa, eu preciso mudar, não é? Realmente essa palavra é para mim. Eu preciso mudar. A pessoa reconhece o erro. E quando ela reconhece o erro, ela reconhece a necessidade de mudança. Ela começou a se enxergar.
Quando a pessoa se arrepende, ela começa a se enxergar. E Jesus exige arrependimento para consertar esta situação. E ele diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Perceba que ao mesmo tempo que ele está dando a maior dura, simultaneamente ele faz o maior convite para abençoar a pessoa. Eu quero que você se enriqueça de verdade, mas tem que comprar o ouro que só eu vendo. É o ouro provado no fogo, só eu tenho esse ouro. Eu aconselho você, eu quero o teu bem. Você está fazendo um papel aí meio ridículo. Eu quero que você compre a roupa que só eu tenho, é veste branca, para você se vestir e não aparecer a tua vergonha. E eu quero te dar o meu colírio para que você veja corretamente e com clareza. Veja as coisas da maneira que eu vejo. Quando você tem esse colírio de Jesus nos teus olhos, você vai ver com os olhos do Senhor Jesus. E não com os olhos carnais, e não com os olhos humanos. Você vai enxergar como Ele enxerga. Então tudo que Ele está falando é para o bem da pessoa que está recebendo a repreensão. E a pessoa tem que ser zelosa, se arrepender e querer e prestar atenção na voz. Porque a voz está falando diretamente com você. E Ele está batendo a porta. Se você abrir, eu vou entrar. E vou preparar um banquete para nós dois. E você vai cear comigo e eu vou cear com você. Se você quiser abrir o teu coração agora. Aí Jesus faz um convite para os vencedores. Ele incentiva você a desejar a vitória espiritual. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê, ouvidos que estão fechados para a palavra, olhos que estão cegos para a vida espiritual. Pessoa que está na igreja e ele está falando com pessoas da igreja, com pessoas que estão dentro da igreja, que não estão levando a vida espiritual como deveriam, estão no meio termo, mais ou menos. O que é uma vida cristã mais ou menos? A pessoa só vem na igreja, quem sabe, uma vez por semana, geralmente aos domingos. Quarta-feira ela não aparece, sexta-feira ela não vem. Ela é uma pessoa religiosa. Hoje é dia de ir na igreja. E ela vem, faz as coisinhas dela na igreja e leva uma vida espiritual que aparentemente está tudo bem. Mas ela não tem compromisso com Deus. Ela não tem compromisso com a obra. E Jesus está dizendo, não pode ser assim. Eu quero você comigo. Eu quero te enriquecer de verdade. Eu quero te vestir com vestes brancas. Ou seja, você levar uma vida de santidade comigo. Não uma vida espiritual mais ou menos, fazendo algumas coisas que você acha que podem ser feitas, porque afinal de contas tudo bem. Jesus está dizendo, tudo bem? Coisa nenhuma. Se você continuar assim, eu vou te vomitar da minha boca. Olha a palavra de repreensão. E Ele quer ungir os teus olhos para que você veja. E Ele quer abrir os teus ouvidos para que você ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o diabo está nos olhos da pessoa, a pessoa só vê o que o diabo quer que ela veja. Quando o diabo está nos ouvidos da pessoa, a pessoa só ouve aquilo que o diabo quer que ela ouça. Ela não ouve a voz de Deus. Ela mesma se convence que o que ela está vendo é correto, e o que ela está ouvindo está certo, e o que ela pensa é como deve ser. Porque ela se tornou soberba. Ela acha que está tudo bem, porque ela é morna. E Jesus não quer ninguém com vida espiritual morna. Ou você é frio e Ele diz, eu vou te esquentar, ou você é fervoroso e está comigo. Mas vida morna, de jeito nenhum. Vamos ficar todos de pé. A pessoa vem para a igreja e nunca se batiza.
Vida espiritual morna. A pessoa uma vez faz uma campanha de oração e depois não aparece mais. Vida espiritual morna. A pessoa não busca o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vida espiritual morna. A pessoa não tem compromisso com o Senhor. Vida espiritual morna. A pessoa está com um pé na igreja e outro pé lá no mundo. Vida espiritual morna. Desse jeito ele vai vomitar a pessoa. É aquela pessoa que está sempre no meio termo. Jesus despreza as médias, hein? Nosso Senhor é Senhor dos extremos. Ele não gosta de pessoas que ficam no meio termo, que não tomam posição, nunca se tornam membros de uma igreja. Nunca. Não tem aquele compromisso com a Santa Ceia. De vez em quando toma. E quando toma, toma de qualquer jeito. Vida espiritual morna. Mas a pessoa acha que está bem porque ela está no meio termo. Ela está na média. Queridos, não adianta ficar em cima do muro. Um moço estava em cima do muro. No alto do muro. Ele estava lá em cima. Do lado de cá estava Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos os pregadores ao lado. Os anjos de Deus também. E todos os salvos deste lado. E o moço em cima do muro. E Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os pregadores. E os anjos. E os salvos. Dizendo para o moço: desce logo desse muro. Vem para o lado de cá. E o moço olhou para o lado esquerdo do muro. E lá estava Satanás, Lúcifer, Beelzebu, a trindade do mal, e todos os demônios do inferno, e todos os perdidos e condenados ali, todos os que eram do mundo ali. E do lado esquerdo ninguém dizia nada, só olhavam para ele em silêncio. Aí o moço olhou para o lado direito, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os pregadores e os salvos, dizendo: desce logo daí, passa para o lado de cá. E ele olhou para o lado esquerdo, os demônios, os perdidos, ninguém fazia qualquer convite, só olhavam para ele e não diziam nada. E ele olhou de novo para o lado direito, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os pregadores e os salvos, dizendo: passe para o lado de cá, por que você está demorando? Desce desse muro, passa para cá. E ele em cima do muro, ele ficou intrigado. Por que o lado de cá fica me mandando descer do muro? Por que o lado de cá fica mandando eu passar para o lado deles? Enquanto o lado esquerdo não diz nada. E ele olhou de novo para o lado direito, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os pregadores e os salvos, dizendo: não demore mais, desce logo daí, passa para o lado de cá. Aí ele olhou para o lado esquerdo, ele olhou para o diabo, e o diabo olhando para ele em silêncio. Aí ele resolveu perguntar para o diabo, por que o diabo não mandava ele passar para o lado esquerdo? E ele perguntou: diabo, por que você não me manda passar para o seu lado? E o diabo ficou olhando para ele sem dizer nada. Enquanto isso, o lado direito: desce aqui, passa para o lado de cá rápido. Mas ele queria saber por que o lado esquerdo não ficava chamando ele. Diabo, responde. Por que você não me manda passar para o teu lado? E o diabo não respondia nada. Aí esse moço, meio assim, sem querer, usou o nome de Jesus e falou: diabo, em nome de Jesus, por que você não fica mandando eu descer para o teu lado? Aí quando ele usou o nome de Jesus, o diabo foi obrigado a falar. E o diabo falou: é porque esse muro é meu. Você fica em cima do muro, não toma posição, fica só no meio termo, né? Não decide. E o diabo sabe que você já está nas garras dele. Porque o muro é do diabo. O meio termo é do diabo.
O morno é do diabo. Quem está entendendo, levante a mão. Então eu vou fazer agora o convite para você descer do muro. O convite para você passar para o lado direito. O convite para você entregar tua vida para Jesus. Porque olha, eu estou aqui, eu não sei se você está vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou pregador e eu estou dizendo, desce do muro, passa para cá rápido. Passa para cá, sai desse muro, esse muro é do diabo. Então olhem todos para mim. Quantos aqui, ouvindo esse conselho de Jesus, ouvindo esta palavra, quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que querem, ergue a mão assim bem alto. Você vai descer do muro hoje, ergue a mão direita bem alto, isso. Por favor, você que ergueu a sua mão, pede licença aí e vem aqui para frente comigo, vem para cá. Os que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, peçam licença e vem aqui para frente comigo. Vem para cá. E por cada vida que está chegando, por cada vida que está descendo do muro, nós que somos salvos e estamos do lado direito, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Vai chegando, chega mais para cá, chega mais para cá. Você está sentindo o desejo de vir aqui na frente? Então venha, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dizendo, passa para cá rápido, vem para cá rápido. Está sentindo o desejo de vir? Saia do teu lugar e venha para cá. Eu quero fazer um convite agora para você que está sem igreja nenhuma. Pastor João Ribe, eu não sou membro de igreja nenhuma, eu não estou em igreja nenhuma, mas agora eu quero sair de cima do muro, eu quero me tornar membro do corpo de Cristo aqui na terra, eu quero ser membro desta igreja. Você que está sem igreja, saia do teu lugar e vem aqui para frente comigo, porque Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Vem para cá. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente comigo. E eu quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que reconhecem que ultimamente andam mornas. Pastor João Ribe, eu reconheço que eu estou com a vida espiritual um tanto quanto morna, porque eu me ajoelho para orar e me dá sono. A minha oração é rapidinha, fria. Eu pego a palavra de Deus para ler e logo fecho o livro, porque me dá preguiça, me dá sono. Eu não levanto mais de madrugada para orar. Eu não faço mais jejum. Eu não sinto mais aquela alegria que eu sentia no começo. Olha, Jesus está voltando. Você não pode deixar a tua vida espiritual continuar assim. Eu quero orar por você. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Você que reconhece que ultimamente anda morno, anda morna, vem aqui para frente e vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Vem para cá. Quero falar com você que está nos ouvindo pela rádio e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus ou ter uma renovação espiritual. Não precisa parar o teu veículo se você estiver ouvindo isso em trânsito. Todos que estão me ouvindo pela rádio ou pela internet, você que está me acompanhando aí pela internet em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quer entregar a vida para o Senhor, quer voltar para Jesus, quer ser renovado, renovada, então se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que assistiu esta mensagem e reconhece que tem que entregar a vida para Jesus, ou reconhece que está levando uma vida morna, e você quer ser renovado, então se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Vou pedir a cada pessoa que veio aqui para frente, se tem mais alguém que quer aproveitar e vir, aproveite mesmo agora, porque nós vamos orar.
Vamos nos ajoelhar aqui. Se tem mais alguém que quer aproveitar e se ajoelhar, venha. Não tem problema. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Você vai orar comigo agora, mas vai colocar fé nessas palavras. Você não vai apenas repetir. Então, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Pai bendito. Meu Deus amado. Eu ouvi o teu conselho. E eu quero este ouro puro, provado no fogo, que verdadeiramente me enriquece. Eu quero, Senhor, estas vestes brancas que só o Senhor tem para me vestir. E eu quero também este colírio que, colocado nos meus olhos, me faz enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Eu quero, meu Deus, ver agora com os teus olhos e enxergar o que verdadeiramente é mal e enxergar verdadeiramente o que é bom. Eis aqui, eu abro a porta do meu coração, porque eu ouvi a tua voz e eu te convido. Entra, Senhor, entra na minha vida e faz esta morada tão poderosa. Prepara um banquete dentro de mim, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Você ouviu essa palavra, a palavra tocou o seu coração. Deus está trabalhando em você de tal maneira que agora você disse: eu quero que esse Deus seja o meu Deus. Eu quero então começar uma nova história. Eu quero ter a certeza da salvação. Então você venha na Paz e Vida, sem demora, é urgente. Como eu digo, é questão de vida ou morte, e é mesmo. Vida eterna ou morte eterna. É vida ou morte para você. Então venha na Paz e Vida em São Gonçalo, na sede Bandeirantes em São Gonçalo, Rua Joaquim Laranjeiras, número 829. Rua Joaquim Laranjeiras, 829, Miriambi, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em São Paulo, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, Avenida Guilherme Cottin, número 941. Avenida Guilherme Cottin, número 941, Vila Maria, São Paulo. Quem espera por você é uma mulher de Deus, a pastora Simone Teixeira. Procure lá então. Se você deseja Paz e Vida aí no seu estado, na sua cidade, perto da sua casa, verifique o site www.pazevida.org.br e veja se tem uma Paz e Vida aí pertinho de você e venha com fé. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal.
voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, simples, direto, transformador. 120 páginas e totalmente colorido, grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro geralmente pode mudar uma história, mas este livro, Jesus Mandou, vai mudar o seu futuro. Na paz e vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Essa é a razão pela qual muitas e muitas vezes você padece, sendo um servo de Deus, sendo uma serva de Deus. Sofre perseguições e incompreensões, mas não tenha medo. Eu, o Senhor teu Deus, sou contigo para te guardar e para te livrar. Nenhum mal que sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu tenho te guardado na palma da minha mão. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe, e antes que teu pai e tua mãe te dessem um nome, eu já te chamava pelo teu nome, e eu já te dizia: tu és meu, tu és minha, nesta vida e na próxima vida. Eu preciso te dizer algo muito importante. Veja bem, quem está aqui na terra agora, da parte de Deus, é o Espírito Santo. Jesus foi homem, viveu como homem, o Verbo encarnado, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Deus habita no seu trono. Mas Jesus, ressuscitado, ele foi ao Pai, foi aos céus e rogou que o Pai enviasse o Paráclitos, que é o Consolador, como nós entendemos na tradução da Bíblia no Brasil. Mas o Paráclitos, ele é muito mais do que um consolador. Ele te dá poder, ele te dá dom, ele te dá sabedoria. E as pessoas hoje em dia buscam ao Senhor Jesus e não estão erradas. As pessoas buscam a Deus e não estão erradas, mas deixam de buscar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: não extingais o Espírito Santo. É por isso que nós vamos começar a campanha O Retorno da Unção. Em todas as unidades da Paz e Vida, dia 8 de abril, quarta-feira. Você que no passado distante falava em línguas, tinha sonhos, visões proféticas, você que tinha o dom de interpretação de línguas, você que sentia a presença do Espírito Santo com você ao acordar até a hora de dormir, mas hoje em dia a sua vida espiritual esfriou. Então você precisa participar da campanha O Retorno da Unção. Em todas as unidades da Paz e Vida, dia 8 de abril, quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Olha só, em Mauá, a nossa nova sede em Mauá, recém-inaugurada, na Avenida João Ramalho, número 1625, no Parque São Vicente, às 3 horas da tarde. Eu estarei ali no início da campanha junto com você, meu amigo e minha amiga de Mauá. Então, dia 8 de abril, quarta-feira, às 3 horas da tarde, estaremos juntos em Mauá, Avenida João Ramalho, número 1625. E às 7 horas da noite, na nova sede, recém-inaugurada também, na Marechal Deodoro, na Praça Marechal Deodoro, o pastor João Ribe Palharim estará esperando você. Então, se programe também para estar junto com o pastor João Ribe, dia 8 de abril, quarta-feira, às 7 horas da noite. Praça Marechal Deodoro, número 376, ali
pertinho mesmo, do lado, colado com o metrô Marechal Deodoro. Pegou aí? Então, ó, início da campanha em todo o Brasil, o retorno da unção, dia 8 de abril, quarta-feira. Eu, pastor Giancarlo Palharim, estarei em Mauá, às 3 horas da tarde. E o pastor João Ribe Palharim estará às 7 horas da noite na Praça Marechal Deodoro. Será imperdível. Venha buscar novamente ser cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Espero você. Vai ser uma bênção. Vento, a água e o fogo. O que essas forças poderosas têm a ver com a sua vida espiritual? Venha desvendar esse mistério na grande campanha. O retorno da unção. O retorno da unção. O retorno da unção. Você quer voltar a falar em línguas estranhas? Você quer voltar a viver no Espírito? Você quer voltar a ter sonhos e visões proféticas? Você quer de volta os dons do Espírito? Você quer ser tomado pelo Espírito Santo e selado por Deus? O retorno da unção. Disse Deus: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Vem aí, o retorno da unção. Dia 8 de abril, quarta-feira, em todas as unidades de Paz e Vida. O vento, a água e o fogo. A sua vida nunca mais será a mesma. Na Paz e Vida. Quando a tragédia surge de repente e surpreende você, ligue para o SOS Oração. 0 operadora 11 2281 3337. 0 operadora 11 2281 3337. Envie também seu pedido de oração pelo WhatsApp 11 95015 3333. 11 95015 3333. SOS Oração. 24 horas por dia à sua disposição para o que você precisar. A Turminha Feliz está de portas abertas. Desfrute do conforto do novo fraldário. Um espaço aconchegante, prático e bem equipado, pensado especialmente para você e seu bebê. Cuidado e a comodidade para a sua família. Berçário, para seu bebê descansar ou tirar aquele gostoso cochilo. O que não falta é diversão em nossa sala de brinquedos. Banheiros individuais, sempre limpos e muito organizados. E, é claro, com acessibilidade. Salas de aula amplas, bem equipadas e confortáveis. Nossas professoras são capacitadas para cuidar e ensinar sua criança nos caminhos da Palavra de Deus. Com todo o amor, carinho e dedicação que seu filho merece. Material didático gratuito e especialmente elaborado para ampliar o aprendizado da Palavra de Deus. Além de aprender e se divertir, seu filho ainda vai ganhar presentes. E no final, ainda tem lanchinho. A Turminha Feliz está te esperando. Venha fazer parte, você também. Na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, próximo à Estação Portuguesa Tietê do metrô, com amplo estacionamento gratuito para você que vier de carro. Turminha Feliz. Deus falou: eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Você acredita que Deus vai até dentro de uma cadeia onde tem pessoas pagando por um crime e Deus vai ali buscar as suas ovelhas? Ele prometeu isso, está na palavra, ele é o bom pastor, ele ama todos. Olha só, nós vamos ouvir agora a história do Robson, que é um ex-militar. Ele admite que cometeu um erro e estava 10 anos preso. Ele diz: 10 anos da minha vida foram jogados fora. Porém, lá na cadeia, o Senhor Deus foi buscá-lo. Como? Como que Deus entra numa cadeia
para buscá-lo? Como que Deus passa através dos muros grossos da penitenciária? Como que Deus passa pelos corredores e entra nas celas? E como que Deus vai falar com uma pessoa lá dentro? Escute só como. Olha como Deus fez na vida desse rapaz chamado Robson de Assis. Robson de Assis Souza. Robson, o que estava acontecendo? Eu sou ex-militar do Corpo de Bombeiro. Pela minha desgraça, essas pessoas que fazem coisa errada perante a sociedade, eu fui querer agir errado. Eu fiquei 10 anos no cárcere. Conheci o senhor pelo rádio, 10 anos orando assim, o senhor falando para mim orar pelo rádio. E hoje eu não acredito que eu estou aqui perante o senhor, eu não acredito isso. 10 anos da minha vida foi embora. Robson, você ficou 10 anos preso e no cárcere, e ali na prisão, pelo rádio, você ouvia a mensagem de paz e vida. Paz e vida, toda hora, falando, Senhor, que esse homem, o que você é esse homem? O Senhor me trouxe para Deus, minha família toda é abençoada por Deus. Hoje eu vim pedir aqui o Senhor sair hoje, ó, do cárcere. Eu estou na CBB, que eu vou estar 10 horas, eu sou ex-militar. Um prazo de Sá, Carvalho, Bangu, eu quis retornar às 22 horas, entendeu? Quem está lá dentro. Mas eu falei, hoje, quem que lá no Paz e Vida constituiu o senhor pelo rádio hoje, porque a sua ilustração ontem foi sobre os 7 filhos. Aí eu falei, a última oração aqui dentro, agora a última ilustração. Hoje eu tenho a fé que Deus vai me levar lá hoje e eu vou ver o senhor de perto. E veio e entregou a vida para Jesus aqui diante do altar. Eu não acredito. Você está feliz, Robson? Estou feliz, muito feliz. Parabéns, Robson. Fica firme com o Senhor. A honra foi minha ter te conhecido, viu? Eu que agradeço. Você vê como é importante ser um pregador do telhado, né? O testemunho. A gente entra nas cadeias, né? Eu recebo muitas cartas dos presídios. A gente consegue ganhar muitas almas lá no presídio. E ele teve a felicidade que até saiu hoje para vir aqui, né? E entregou a vida para Jesus. É bom demais, né? Então, fica firme com o Senhor Jesus, que Ele já te libertou. Ô Robson, não tenha vergonha não. Todos nós éramos prisioneiros. Todos nós estávamos aprisionados nas cadeias de Satanás, mas Jesus Cristo nos libertou. Hoje nós somos livres, não é? Jesus Cristo nos libertou de verdade. Hoje você está livre de verdade, viu? Todos nós somos livres de verdade. Hein? Sabe? Nós entramos nas cadeias masculinas, femininas. São muitos os testemunhos de pessoas que estavam até a ponto de se matarem dentro do presídio. Mas Deus foi lá buscar aquelas vidas. Confortou, consolou, ensinou. Para você ter uma ideia, nas penitenciárias do Rio de Janeiro, nós damos curso livre e avançado de teologia para os presos com aprovação da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, e a nossa diretora, a pastora Josiane, encabeça esse trabalho. Aliás, tivemos a formatura agora dos presos, coisa linda, viu? Eles aprendendo a palavra de Deus. O conhecimento chegando em toda parte. E o nosso curso de teologia é gratuito. É um oferecimento dos pregadores do telhado. Veja, Jesus nos mandou não apenas pregar o evangelho a toda criatura, mas fazer discípulos, fazer alunos. Esse é o nosso trabalho. Se você nos acompanha, sabe da nossa integridade, da nossa sinceridade, que nós não vendemos nada na Paz e Vida, não temos cantina, não temos lanchonete, não fazemos comércio. Eu sou autor de vários livros. Todos eles nós distribuímos gratuitamente no Brasil, na Europa, na África. Nós não medimos esforços para ganhar almas. E eu quero que você se junte aos pregadores do telhado. Se você já é, aumente a sua contribuição ou pelo menos mantenha mensalmente. E você que ainda não é, mas Jesus Cristo te libertou e você quer fazer parte desse trabalho, torne-se um dos pregadores do telhado, uma das pregadoras do telhado. É tão fácil. É só você fazer uma doação e pronto. Não precisa preencher ficha, não precisa fazer cadastro, nada. Aí eu peço só que você salve o Pix dos pregadores do telhado,
que é um número de celular. Eu vou colocar aqui para você. Eu vou te passar esse número agora, ó. Anote, por favor. 11 9 7737 7677. Vou falar de novo. 11 9 7737 7677. Faça a sua doação agora e o próprio Deus vai te recompensar. Ele vai te mostrar que vale a pena ser fiel. João Ribeiro, eu quero fazer, mas eu não trabalho com Pix. Então eu vou te passar a conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Anote, por favor. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Fácil, não? Agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. E para esse mesmo número de celular, que é a chave Pix dos pregadores do telhado, encaminhe por WhatsApp o comprovante da sua doação. Encaminhe para o celular 11 9 7737 7677. Deus, ele vai buscar as ovelhas onde estiverem. E ele entra lá através do rádio, através da televisão, através da internet, através dos livros que nós distribuímos gratuitamente, através dos nossos cursos avançados de teologia, que são gratuitos, cursos de altíssimo nível, que nós não cobramos matrícula, não cobramos mensalidade, não cobramos taxa, até o material é de graça. Tudo grátis, viu? Ajude-nos. Você sabe da honestidade do nosso trabalho. Com que sinceridade essa obra é feita. E por isso, se você apoiar essa obra de Deus, Deus vai te apoiar também e você vai ver a recompensa aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua saúde, na sua felicidade. Muito obrigado, viu? E lembre-se, a sua doação salva vidas. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Na Feliz FM, a alegria é a trilha sonora do seu dia. Sintonize na melhor emissora do Brasil. Em São Paulo, 92.1 FM. No Rio de Janeiro, 94.9 FM. Em Teresina, 95.7 FM. Ou baixe o app na loja de aplicativos do seu smartphone e seja feliz em qualquer lugar do mundo. Você merece o melhor. Feliz FM, a rádio que você ama. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Vem aí, uma noite que vai marcar a sua vida. Prepare o coração, porque a Quinta da Visão está chegando. Quinta da Visão. É dia de enxergar além, renovar a fé e alinhar os sonhos com o propósito de Deus. Quinta da Visão. Uma quinta-feira especial, poderosa, cheia de direção espiritual e revelação. Nesta quinta-feira, às 7h em todas as unidades da Paz e Vida. Quinta da Visão, onde Deus clareia caminhos e fortalece a sua fé. Esperamos por você. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. Chegamos ao final do nosso encontro com Deus. E eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, por ficar comigo até agora, até o finalzinho. Muito obrigado mesmo, de coração.
Receba com fé, aí onde você estiver, a bênção do Senhor, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até a próxima.